consegue triplicar o faturamento dessas pessoas com hipnose quântica. Como é que funciona isso? A pessoa, ela chega às vezes num platô financeiro ali que ela não consegue ultrapassar. É como se ela não tivesse um merecimento ou a dignidade para receber mais do que aquilo. Então nós vamos trabalhar isso dentro das crenças, no subconsciente, trazendo ali bastante a parte da hipnose, e vamos trabalhar também a parte do criador, por quê? Um alinhamento espiritual. Então quando existe esse alinhamento espiritual com a fonte divina, o dinheiro também passa a vir. O que são essas coisas que bloqueiam a minha prosperidade e a minha riqueza? Então tudo é energia. Então nós somos energia. Quando a gente alinha também esse campo energético, aí tudo passa a fluir. Por que a parte do criador e do alinhamento espiritual é tão importante para que a gente consiga mais dinheiro? Eu acredito que o Criador nos colocou aqui na Terra para a gente desfrutar. E qual que é a moeda de troca aqui na Terra? É o dinheiro. Então eu acredito que esse alinhamento espiritual, quando a gente faz e a gente é grato pela vida, a prosperidade, ela vem em abundância. E quando a gente volta a ser do jeitinho que o Criador te fez, antes de você receber todo aquele medo, você volta a ter a sua essência natural. E a sua essência natural é o jeitinho que o Criador te fez. E com isso, magicamente, você passa a fazer dinheiro. Como é que a hipnose quântica, ela consegue construir um merecimento de dinheiro na nossa cabeça? Seria possível fazer essa hipnose quântica sozinho também para que eu consiga encontrar essa minha crença limitante? Ou eu precisaria de um profissional? Existem algumas técnicas de auto-hipnose que a gente pode fazer sozinho para que a gente consiga merecer mais o dinheiro? Sim, existe. Lari Colebrusco é hipnóloga quântica e nesse episódio conversamos como o seu método de hipnose quântica pode te ajudar a triplicar o seu dinheiro. Façam esse decreto, ó. Não importa quanto dinheiro eu ganho, não importa quanto eu vendo, mas todo mês sobra dinheiro na minha conta. Quais são os maiores padrões sobre dinheiro ou comportamento dos teus clientes que tu vem observando e que tu poderia falar, esse padrão é o que mais atrapalha as pessoas de ganharem dinheiro? Nossa, isso é interessante. Por quê? Só que teve caso que a pessoa foi para 105 mil no primeiro mês após a hipnose. Ah, Lari, demora muito tempo. Não, muitos triplicaram o faturamento no primeiro mês após a hipnose. Olá, eu me chamo Ângelo Bertier e antes de começar esse episódio eu quero dar um recado para vocês. Eu andei analisando as métricas aqui do meu canal e percebi que mais de 86% das pessoas que assistem os meus episódios não são inscritos aqui no meu canal. E eu tenho uma meta que é chegar a 100 mil inscritos até o final desse ano. Então eu quero pedir a sua ajuda para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, porque dessa forma vocês me recompensam com o conteúdo transformador que eu trago aqui para vocês. E também eu quero falar para vocês que aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado tem o curso da Lari Colebrusco chamado As Entrelinhas da Lei da Atração. Se você quiser conhecer o curso dela, vai estar aqui, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e bora lá pro episódio. Lari, o que é hipnose quântica? É um método que eu criei integrando técnicas de terapias holísticas. Como eu atendo desde 2018, eu fui fazendo vários cursos. Eu me identifiquei com o Theta Healing, que é uma terapia mais espiritual, que é feita com o Criador, na energia do amor incondicional. Mas eu amo a transformação da hipnose e gosto também do magnetismo, que é um direcionamento de energia. Eu falei, não consigo soltar nenhuma dessas técnicas, então vou integrar todas essas técnicas e criei a hipnose quântica. Então a gente trabalha mental, espiritual e energético ao mesmo tempo. Tá, mas aí, olha só, Lari, já ouvimos falar sobre hipnose clínica, né? Que é muito estudado, é bem feita aí com os seus profissionais. Mas eu confesso pra ti que eu nunca tinha ouvido sobre hipnose quântica. Tu disse que foi tu que criou. E aí eu queria entender o que é esse processo da hipnose quântica, por que tem esse nome? E depois a gente parte para esses 3 pilares aqui da mente, espírito e energia. Aí eu quero falar sobre eles, mas eu queria saber, qual é a diferença dessa hipnose quântica para hipnose clínica? Como eu comecei os meus estudos ali com física quântica, que tudo é energia e que a gente precisa mudar o nosso campo eletromagnético, eu trago também muito isso da física quântica dentro da hipnose. É por isso que eu acabei chamando de hipnose quântica mesmo. E por trabalhar todos os pilares, é integrativo, né? Ah, tá, entendi. Mas assim, o que tu trata? Na verdade não, né? A pessoa vem até ti e aí depois tu vai tratar essa pessoa. Mas o que normalmente tu faz lá dentro de uma sessão? Sim, Na parte ali da terapia da hipnose clássica, clínica, trabalha muito PNL para mudanças de crenças, que é quando a gente vai na infância da pessoa, encontra uma situação que ela teve um desconforto exagerado e a gente modifica, ressignifica isso.
Quando se trata de hipnose clássica, né, a clínica, se utiliza muito a emoção, a dor da pessoa, trazer esse sentimento, esse desconforto. Como eu trabalho também muito com amor incondicional, o que eu vi desde o começo? Tá, eu aprendi uma coisa no curso e eu faço diferente. Eu falei assim, mas eu não quero tocar na ferida da pessoa, fazer ela sofrer. Como eu sei também fazer tudo isso no amor incondicional do Criador, então eu vou ressignificar no amor incondicional do Criador. Então eu acabo utilizando, a gente faz toda essa parte da hipnose na casa do Criador do Theta Healing, né? Enquanto a pessoa está fazendo alguns exercícios que eu passo para ela fazer, eu vou fazendo magnetismo, que é o direcionamento de energia. Lembra da parte quântica, né? Então é o direcionamento de energia, que é o quê? É a intenção que eu passo também para a pessoa. Eu acabo sendo uma ferramenta, né? Então eu falo, faço tudo que o Criador me manda por intuição, eu acabo fazendo ali com o cliente. Tipo um canalizador. É, isso. Tá, e aí tu fala dessa parte de magnetismo, como é que tu faz essa parte? Tu levantou as tuas mãos, tem a ver com Theta Healing ou Não, é magnetismo mesmo. Por isso que são poucos profissionais até que fazem no Brasil. Tá, tu poderia me explicar melhor o que é? Sim. Tudo depende também da minha intenção, né? Então, qual que é a minha intenção? Se eu estou com um cliente ali e eu falo, Criador, tragam as pessoas que eu posso ajudar. Enquanto ele me traz ali as situações que ele viveu, o que ele quer de resultados, né? Enquanto ele está fazendo algum exercício que eu passei dentro da hipnose, né, para ressignificar, eu direciono a minha energia ali e é isso mesmo. Por exemplo, quando eu sinto a minha mão mais pesada, é como se eu enviasse sangue para minha mão. É como se ela se tornasse uma varinha mágica, sabe? E aí eu consigo direcionar isso. É semelhante a reiki e benzimento, tá? Só que é mais profundo ainda. Então eu direciono aquela energia ali naquele cliente que ele vai se livrar daquele peso que ele estava sentindo que estava no subconsciente dele, na crença. Depende do exercício que eu estou fazendo. Então realmente ali é o direcionamento de energia, a intenção que eu tenho de ajudar o meu cliente. Que interessante. Então, são uma via de mão dupla. Enquanto ele está fazendo os exercícios ali, tu está direcionando a tua energia para ele também. Isso. Se eu puder trazer um pouquinho mais do magnetismo, né? Vamos lá, eu quero saber. Franz Mesmer, né? Que começou, eu acho que ele nasceu em 1700. Franz Mesmer. Mesmer. Tanto que no começo era chamado até de mesmerismo. Eu acho que eu já ouvi sobre isso. Mas pode ir, quero saber mais. E ele era um médico e ele começou a fazer curas primeiro com ímãs, né? Porque ele falava que existe um fluido magnético no nosso corpo, que para mim é realmente a nossa inteligência, né? Inteligência infinita. Igual quem faz nosso coração bater, né? Existe uma inteligência infinita. Então, ele falava que a gente tinha um fluido magnético e que ele conseguia manipular essa energia com ímãs. Só que depois ele percebeu que só utilizando as mãos ele conseguia manipular esse fluido fazendo curas, né? Naquela época tinha muita parte de histeria. Uhum. E aí ele inventou várias coisas. Ele inventava, por exemplo, das pessoas fazerem uma roda, todas darem a mão. Às vezes ele fazia algum instrumento, como se fosse um bastão de ferro, para as pessoas passar esse magnetismo de uma para outra. E ele ficou muito conhecido na época. Só que dentro do Conselho de Medicina, os médicos não gostaram muito, né, do que ele estava fazendo. Normal. E aí resolveram fazer um conselho para ver se realmente existia esse fluido magnético ou não. E esse conselho médico chegou à conclusão de que não existia. E que as curas eram apenas fantasias das pessoas, né, dos clientes. E aí foi proibido. O mesmerismo, né, foi proibido. E ele teve até que sair de Viena, né? Ele teve que sair e foi proibido. Então, vem de Franz Mesmer, mesmerismo, né? Que seria o magnetismo. Interessante saber disso. Nossa, eu não imaginava. Eu pensei que tu ia falar que funcionava e tudo mais. É que a gente tem que ver o que vai funcionar e o que não vai, né? Mas o nosso episódio da hipnose quântica, a gente vai tratar sobre dinheiro, que é uma das tuas especializações ali, que tu, no teu site, que vai estar aqui na descrição do vídeo, se eu acabar esquecendo, a Lari me lembra, ou vocês também me lembram, por favor. Tu fala sobre a questão da hipnose quântica que tu conseguiu duplicar ou triplicar que tu tá no teu site? Vários clientes triplicam. Triplica, Tu consegue triplicar o faturamento dessas pessoas com hipnose quântica. Como é que funciona isso? Sim.
Como a gente trabalha esses 3 pilares, né? A pessoa, ela chega, às vezes, num platô financeiro ali que ela não consegue ultrapassar. É como se ela não tivesse um merecimento ou a dignidade para receber mais do que aquilo. Ou que as crenças lá da infância dela bloquearam aquele é o máximo que ela pode receber. Então, nós vamos trabalhar isso dentro das crenças, no subconsciente, né? Trazendo ali bastante a parte da hipnose. E vamos trabalhar também a parte do Criador, por quê? Um alinhamento espiritual. Porque o que é o mais comum da nossa vida é o fluxo da prosperidade, da abundância, a facilidade na nossa vida. Então, quando existe esse alinhamento espiritual com a fonte divina, o dinheiro também passa a vir. Inclusive, a pessoa passa a sentir dignidade em receber e ter aquela fé inabalável com o dinheiro, né, de que ela pode. E a parte do magnetismo também é para tirar qualquer coisa que está no campo energético dela, bloqueando esse recebimento também. Por isso que eu acabo trabalhando os 3 pilares ao mesmo tempo. Então, a gente trabalha essas 3 áreas e o resultado, ele acaba sendo visto principalmente na personalidade da pessoa, na mudança de comportamentos, na mudança de hábitos dela, né? Criatividade chegando, várias conexões por causa da sorte, do alinhamento. Começam a vir várias ideias, pessoas, conexões, pessoas querendo fazer parcerias, gravar podcast, muita coisa assim. E a vida da pessoa faz... Então, eu gosto de pensar o seguinte, ó. Como se fosse uma mangueira de água. Tá dobrada, no platô de faturamento. A gente desdobra essa mangueira. E aí, o fluxo divino, o natural da nossa mente, né, e da nossa vida, seria a prosperidade e a abundância. Então, aí a pessoa atinge aí um novo nível financeiro. Ah, que legal. Tá, eu quero falar sobre essa parte do Criador, que eu achei bem interessante, tá? Mas antes eu queria falar sobre isso daqui que tu falou, o magnetismo, né? Eu tô gostando bastante desse papo de magnetismo. Mas tu falou que esse magnetismo, ele retira o que bloqueia a tua prosperidade ou a tua riqueza. Tá, o que são essas coisas que bloqueiam a minha prosperidade e a minha riqueza? Então, desde a parte de crenças mesmo, a parte do alinhamento espiritual e no campo energético, porque assim, você tem um campo energético, né? Se a gente for olhar a nossa mão no microscópio, é feito de átomo. O átomo, o que tem ali de... Como que fala? O núcleo só, que é uma bolinha, né? Eu esqueci o resto nome dele. É o elétron que fica girando ao redor, então tudo é energia. Então, nós somos energia. Quando a gente alinha também esse campo energético, aí tudo passa a fluir. Então, lembra que eu falei da intenção? Então, eu tenho a intenção ali, eu tô olhando, mesmo que seja online, tá? Porque os meus atendimentos são online. Eu vou retirando tudo que tem no campo energético da pessoa, bloqueando ela. Tá? Ali, não importa o que tem ali. Mas aí eu consigo fazer com a minha intenção. Lembra que minhas mãos são uma varinha mágica? Eu consigo ir limpando e falar, ó, vou desbloquear, eu vou abrir o caminho, pode fazer esse movimento. Porque a vida é imaginária, né? Faço esse movimento, por exemplo, eu tô limpando o campo dessa pessoa para ela receber. E alinhamento espiritual. É difícil eu separar cada um para falar para você, porque eu acabo fazendo os 3 ao mesmo tempo, sabe? Sim, os 3 que tu diz é o mental, espiritual e energético, tá? Acaba sendo tudo ao mesmo tempo, assim. Eu quero saber sobre essa parte do Criador e do alinhamento espiritual. Por que a gente tem que olhar para esse lado para que a gente consiga ter mais dinheiro? Porque assim, ó, existe uma coisa no senso comum de que, eu não tô falando do meu podcast, no senso comum de que, ok, dinheiro e espiritualidade ou religião ou Deus não se encaixam. Eu e várias pessoas acreditam que é pelo contrário, se encaixa, ok, é interessante. Mas existe esse senso comum de que não se encaixa. Por que a parte do Criador e do alinhamento espiritual é tão importante para que a gente consiga mais dinheiro? Sim, eu sempre vou falar também do meu ponto de vista, né? Com certeza. Não que seja uma verdade. Mas eu acredito que o Criador, né, o Deus, nos colocou aqui não para sofrer, mas para a gente desfrutar da vida. Porque para mim, eu sou uma consciência eterna e infinita. Só que eu estou dentro desse corpo para viver algumas experiências materiais aqui na Terra. E eu não acredito que a gente veio aqui para passar perrengue, sabe? Para sofrer. Inclusive, eu que gosto muito de viajar, se o Criador fez aqueles Alpes suíços, é para eu ir lá. Ele fez aquele lago na Itália, é para eu ir lá. E a moeda de troca aqui na Terra é o dinheiro. Então, eu converso sempre com o Criador, eu falo, Criador, olha, essa vida é maravilhosa, é incrível. Mas eu quero ver o pôr do sol lá na Itália. E aí eu preciso do dinheiro.
Então, eu quero desfrutar da vida. E tudo é experiência, né? Então, se eu quero desfrutar em um restaurante mesmo, né? De ter essa experiência material, também preciso do dinheiro. Então, eu acredito que o Criador nos colocou aqui na Terra para a gente desfrutar. E qual que é a moeda de troca aqui na Terra? É o dinheiro. Então, eu converso muito com o Criador e falo, Criador, eu quero aproveitar tudo que você colocou aqui. Inclusive, quero viajar o mundo todo. Só que eu preciso do dinheiro, né? Então, eu acredito que esse alinhamento espiritual, quando a gente faz e a gente é grato pela vida, a prosperidade, ela vem em abundância. Quando a gente pensa no Criador, Deus, tudo é muito abundante, né? Só a gente olhar o tamanho dos oceanos, né? As florestas, os Alpes, as montanhas, o ar, é tudo muito abundante. Então, se o Criador é abundante e nós somos um pedacinho do Criador, nós merecemos ser abundantes também. Só que quando a gente nasce aqui na Terra, né, a consciência veio nascer num corpo aqui. Aí tem aquelas crenças que você vai ouvindo das famílias, né? Medo, vai limitando. Eu gosto muito de falar assim, foram cortando suas asas, tirando seu brilho, limitando seu sucesso, acabando com a sua imaginação, né? Porque a gente nasce com a imaginação. E quando a gente volta a ser do jeitinho que o Criador te fez, antes de você receber todo aquele medo, você volta a ter a sua essência natural. E a sua essência natural é o jeitinho que o Criador te fez. E com isso, magicamente, você passa a fazer dinheiro. Entendeu? Com certeza, eu achei... Poxa, tu é muito boa com analogia, de verdade. Obrigada. E agora eu quero falar sobre o merecimento, porque tu tocou no assunto um pouquinho ali atrás. E muitas pessoas, inclusive a gente já fez um podcast com a Lari sobre lei da atração e tá muito bom, já tá aqui no canal, então dá uma assistida depois desse episódio. E lá a gente não tocou no assunto de merecimento, talvez a gente tenha tocado bem pouquinho, mas eu quero saber daqui, como é que é a hipnose quântica, ela consegue construir um merecimento de dinheiro na nossa cabeça? Porque assim, o merecimento, ele é construído. Ele é um construto social, também de questão da estrutura familiar, também do teu contexto, onde que tu vive, e de tudo que envolve a sua vida, ok? Até mesmo a tua cultura. Como é que a gente consegue reestruturar esse merecimento, trocar esse não merecimento do dinheiro para merecimento do dinheiro com a hipnose? Eu vou até falar o que acontece dentro da hipnose mesmo. Legal. O Criador te fez assim, você tem oscilação de humor, de emoções? Tem e vai continuar tendo mesmo depois da hipnose. Mas aconteceram coisas na sua vida que fizeram isso daqui, que acaba sendo um desconforto exagerado. Isso acaba virando um bloqueio e pode estar relacionado sim ao merecimento. Só que aquela cena, às vezes, não tem muito a ver com merecimento. Eu vou trazer até o exemplo de um cliente meu. Em estado de hipnose, como a gente tem maior acesso ao subconsciente e memórias, ele se lembrou de uma cena que ele estava na igreja, ele tinha, eu acho que cerca de 6 anos, tá? Não me lembro exatamente. Mas a mãe dele falou assim, filho, vai lá, pega aquele panfleto, sabe? Pra gente acompanhar a missa. E ele foi lá pegar. E quando ele foi pegar, um homem pôs a mão e falou pra ele, não pode pegar. E ele voltou chorando pro banco, falou que ficou chorando a missa inteira. Ele se lembrou disso em estado de hipnose na sessão. E ele falou assim, Lari, eu nem lembrava dessa cena, mas assim, em estado de hipnose eu lembro do homem olhando pra mim e falando, não pode pegar. Isso, então, acabou desencadeando uma falta de merecimento. E é como se fosse assim, eu nem vou tentar. Por quê? Porque se acontecer aquilo e eu sentir aquele desconforto exagerado novamente, então não vou tentar, deixa eu ficar aqui com o salário que eu tenho. Não vou nem mandar currículo, sabe? Por quê? Porque lá no subconsciente a imagem daquele homem falando não pode pegar causou esse senso, por exemplo, de não merecimento. E quando a gente ressignifica isso, porque o passado não existe, está só na nossa imaginação, a gente refaz isso, a gente libera esse desconforto exagerado que ele tinha. Então a pessoa ela não tem mais aquele medo exagerado, aquele desconforto e nem aquele não merecimento. E aí ela volta a ser assim do jeitinho que o Criador fez, que é a essência natural, né? E o dinheiro passa a vir para a vida, né? Olha só que interessante, né? Às vezes a nossa crença limitante é algo tão bobo, não desmerecendo o caso dele, porque isso afetou a vida dele, então não é bobo para ele. Mas a gente olhando de fora, cara, que coisa boba. Mas assim,
aquilo machucou ele tanto, que ele nem se lembrava mais disso e fez com que ele não pensasse que não merecesse o dinheiro por causa de uma coisinha dessa. Agora, eu fico imaginando todas as outras pessoas que têm um não merecimento sobre dinheiro não conseguem nem identificar isso. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Lari. Seria possível fazer essa hipnose quântica sozinho também para que eu consiga encontrar essa minha crença limitante? Ou eu precisaria de um profissional? Olha, até que seria possível, né? Mas eu gosto, quando você vai lá mexer no passado, em algo que é desconfortável, eu falo, vá com um profissional. Que eu falo assim, eu te dou a mão e nós vamos juntos. E lá eu vou falar, olha, você vai fazer desse jeito aqui, né? E espero a pessoa fazer. Então, eu tenho um mapa e eu levo a pessoa lá. E é muito mais fácil e muito mais rápido fazer com o mapa. Por isso que quando eu descobri que eu criava a minha realidade a partir com as minhas próprias crenças, eu fui lá e fiz a hipnose. Falei, olha, eu não quero procurar, não quero perder tempo. Vamos fazer de forma rápida. Por quê? Porque o resultado é muito rápido, né? Isso que você falou, realmente, as cenas que as pessoas se lembram, eu posso falar que 97% dos casos são coisas bem banais do dia a dia mesmo. Bem banais do dia a dia. Mas significa que a pessoa ela teve um desconforto exagerado naquele momento. Isso causou essa abertura negativa, que fica travando a vida da pessoa até hoje. E fica no subconsciente. Então, por isso que a maioria das pessoas, até quando eu termino a sessão, eu falo, você se lembrava disso? Aí tem gente que fala, eu lembrava, Lari, mas não sabia que era importante. Ou tem gente que fala, Lari, eu nem lembrava. Tá? Vou até trazer um outro exemplo aqui que me veio na mente. Legal, eu gosto de exemplo. Não é legal? Uma cliente minha, quando era criança, ela estava andando de bicicleta, fazendo zigue-zague, assim, com a bicicleta. E ela falou que o pai dela falou assim, olha, se você cair, você vai apanhar. Ela não caiu, ela não apanhou. Mas essa frase causou isso aqui. A mesma coisa, sabe? Nem vou tentar. Não, deixa quieto. Por quê? Porque e se acontecer? E se eu cair? E se acontecer? Então gera esse medo. E olha só como corta as asas. Porque ela tinha a habilidade de fazer aquilo. Entende? Então são essas coisas banais mesmo, assim, do dia a dia, mas que causam um desconforto exagerado. E por ficar no subconsciente, normalmente a gente não acessa o subconsciente, é desafiador a pessoa fazer sozinha, sim. Dá. Um caso ou outro, acho que a pessoa iria conseguir, sim. Mas eu recomendo fazer com um profissional. Legal. Continuando nessa parte de fazer sozinho. Existem algumas técnicas de auto-hipnose que a gente pode fazer sozinho para que a gente consiga merecer mais o dinheiro? Sim, existe. Tem uma que eu gosto muito, que é, por exemplo, como as pessoas me procuram muito para furar, né, um novo nível de faturamento, sair de um platô. É você entrar em estado de hipnose, que é um relaxamento neuropsicomuscular. Lembrando que quem faz isso é você mesmo, como? A partir da sua própria mente. Então, eu gosto de repetir o seguinte, toda vez que eu solto o ar, eu aprofundo 3 vezes mais. E toda vez que eu respiro e eu solto o ar, eu estou aprofundando 3 vezes mais. Então, em 2 minutos, você já está em estado lá de hipnose, né? E você pode fazer o seguinte, você imagina o nível financeiro que você está, que seja 20 mil, 30 mil, 15 mil, 50 mil, como se fosse uma alavanca. Igual desenho animado, eu sou canceriana, então eu me jogo na imaginação e dá certo. E aí eu imagino eu pegando essa alavanca e subindo. Quanto que eu quero? De 20 para 35? De 20 para 40? Então eu vou lá e subo. Então, imaginário mesmo. E aí eu trago as afirmações que vão fazer aquilo acontecer, né? Que eu sou digna de receber, que eu sou merecedora de receber. Eu sou filha do Criador, a energia mais abundante que existe em todo o universo. Ou uma que eu gosto muito e o pessoal gosta também é, eu tenho uma conta em conjunto com o Criador. Se eu pensar em 40 mil, o que é para o Criador 40 mil? É um grãozinho de areia, não é nada 40 mil para o Criador. Sabe? Então, você tem uma conta em conjunto com o Criador. Mas agora, o que é possível para mim? 40. Por quê? Se a pessoa ela ganha 20 mil, 10 mil. Ah, Lari, o mês que vem eu vou fazer 500 mil. Você percebe que vem até uma barreira? Tipo, não. É possível? É porque a vida é imaginária. Mas para as nossas crenças aqui da Terra, né, nós como humanos, isso fica um pouco distante. Então eu falo, vai de pouquinho em pouquinho, tá em 20, vai para 40. Sobe um pouquinho e faz todas essas reprogramações, crenças novas de merecimento e dignidade em receber o dinheiro.
É que é bem que tu falou, né? As pessoas saem às vezes do 880, né? Mas na verdade a gente tem que entender aonde que a gente tá inserido, né? O nosso contexto. Poxa, se eu recebo 5 mil por mês e eu sou um funcionário público, muito difícil se tu conseguir alavancar esse dinheiro sem ter um trabalho extra, sem fazer um extra. Ok, quero fazer 500 mil reais. Mas, poxa, tem que entender o seu contexto, né? Mas ainda na parte de auto-hipnose, qual seria o melhor momento para fazer isso? Porque tem as fases beta, a frequência dia a dia, beta, né? é a beta e a alfa, né? A beta é a que a gente está agora e a alfa seria naquele momento quase apagando, quase É uma acordando? meditação leve e é alfa. Então tá, qual seria o melhor momento para que a gente faça essa auto-hipnose sobre o dinheiro? Sim. Antes de dormir ou quando acorda. Por quê? Porque a gente já ou tá entrando ali no clima do sono, né? Ou quando você acabou de acordar é mais fácil ainda. Porque você acabou de acordar, você já tá praticamente no estado que a gente chama de onda teta. Porque tem a onda alfa, que é uma meditação, né, mais leve, e a teta é um pouquinho mais profunda. Então, existe o estado da meditação mais profunda, que é onda teta, e a hipnose também é na onda teta. Tanto que tem o Theta Healing, né, que eu falei, é na onda teta, é uma meditação mais profunda. Porque quando você acorda, você já está praticamente nesse estado, né? Ou antes de dormir, são os melhores momentos. Porém, eu falo assim, ó, o melhor momento é quando você consegue fazer. Com certeza. E sabe o que é complicado? Que na maioria das vezes a gente pega o celular lá no momento que a gente acorda. Então aí, depois dali, é só ladeira abaixo, né? Só Então, ladeira abaixo. seria interessante a gente acordar e já estruturar o nosso pensamento para aquilo que a gente quer. Seria basicamente isso. E dormir pensando dessa forma, para que o nosso cérebro encontre formas de responder aquilo no nosso exterior. E ainda mais, logo que acorda, ainda mais pensar nisso. Seria isso. E eu quero fazer um adendo aqui, que é o seguinte. Quando você faz uma auto-hipnose antes de dormir e você, inclusive, visualiza o seu desejo, aquele seu objetivo, né, que você deseja, você vai fazer o seu subconsciente trabalhar 8 horas, encontrando soluções para realizar aquilo. Boa. Então, você aproveita 8 horas do sono para o seu subconsciente trabalhar e te trazer ideias para você realizar aquilo. Então, é fantástico, antes de dormir, nessa parte aí de realizar sonhos, sabe? Porque você fala assim, o que eu vou fazer? Tem gente que vê celular antes de dormir. Eu falo, meu Deus, usa essas 8 horas, porque o que ficou por último ali na nossa mente é o que o subconsciente vai trabalhar 8 horas. E aí ele vai trazer o que? O subconsciente? Ideias para você realizar aquilo. Utilize suas 8 horas de sono. É verdade, né? Tem isso também. E tem também, não sei se encaixa aqui, talvez a hipnose possa ajudar isso, mas é na questão dos sonhos lúcidos, né? Eles ajudam também a gente a estruturar pensamentos e até, imagina, né? Sonhos, tem vezes que a gente sonha e parece que passou 2, 3 dias dentro do sonho, mas na verdade não passou, né? No nosso mundo físico. E também dentro dos sonhos lúcidos a gente pode até mesmo estruturar melhor esses pensamentos. Até o pessoal pode procurar na internet, tem um vídeo aqui no canal onde até eu chorei na frente do cara com essa questão de sonhos lúcidos que a gente consegue aprender mais lá. Mas é muito interessante isso que tu me falou, de estudar, de olhar para esses pensamentos antes de dormir, porque, cara, vão ser 8 horas. Talvez pensando nesse assunto, porque a gente não sabe, a maioria das vezes a gente tá ali dormindo, né? E mesmo que a gente acorde e não se lembre daquilo, o nosso cérebro pensou naquilo. Só que a gente não lembra, é que nem sonha. Poxa, eu não sonhei, na verdade tu sonhou. Sim. Se a gente for ver lá, colocar uns eletrodos, não sei qual que é o nome, a gente vai ver o nosso cérebro funcionando lá. É só que a gente não lembra. Mas assim, Lari, eu quero saber nessa parte porque a hipnose é muito disso de frase, né? De você colocar frase na cabeça da pessoa e direcionando ele na hipnose. Mas eu ainda quero continuar na parte de auto-hipnose. Existem frases que a gente pode falar pra gente mesmo. Por exemplo, tem aquelas frases que a gente pode fazer na frente do espelho, ou pra nós mesmos, na nossa consciência, assim, no nosso pensamento. Quais seriam essas melhores frases para que a gente olhe para o dinheiro de uma outra forma e que a gente consiga direcionar o nosso pensamento para ele? Sim. Eu falo que o ideal, até para a gente fazer mais dinheiro, é a gente atualizar a nossa nova versão. Porque o meu eu de hoje, ele é incapaz de realizar os sonhos que eu desejo. Todos os dias eu tenho que atualizar a minha versão. Então, eu preciso ter comportamentos e hábitos que eu nunca tive para fazer o dinheiro que eu nunca fiz. Então, eu preciso ser a pessoa que eu nunca fui.
Eu gosto muito de pegar nessa parte de comportamentos. Porque se uma pessoa procrastina, não adianta ela ficar falando que ela vai fazer dinheiro, as ideias vêm e ela procrastina. Então, se a pessoa ela é procrastinadora, ela pode fazer essas afirmações falando que ela é muito disciplinada e que ela é muito focada. Porque muita gente procrastina, né? Então, eu falo que existem algumas sugestões que são coringas. Uma outra é a fé inabalável. A pessoa tem que ter uma fé inabalável, né? Até trazendo um pouquinho da lei da atração, que ela vai realizar aquilo. Então, disciplina, foco, fé inabalável e que a pessoa sente muita gratidão pela vida, essa felicidade. E aí, dependendo do que a pessoa quer ali, merecedora e digna de receber o dinheiro. Né? Isso é bem interessante. Mas sempre pensar assim, ó, que habilidade eu preciso desenvolver para eu fazer mais dinheiro? Porque essa é a única coisa que tem que mudar, sabe? O meu comportamento, minha atitude. E qual habilidade eu não tenho hoje que se eu tivesse... E aí eu gosto muito de espelhar em pessoas que estão lá na frente. O que será que essa pessoa faz? Dentro do livro, até Quem Pensa Enriquece, fala... Muito bom esse livro. Para fazer reuniões imaginárias. Então, assim, aquela pessoa que está lá na frente, como será que é o dia dela? Que habilidade ela tem que eu ainda não tenho? Como que eu posso me espelhar nela? Aí encontrou essa habilidade que falta em você, aí você pode reprogramar. Como? Em estado de hipnose, você afirma, eu gosto muito de falar também, decreta que você é essa pessoa. Que você é um super-humano, sabe? Uma pessoa que é um super-humano, obviamente que ele vai ter resultados superiores também. Isso é interessante, essa parte de decretar. Realmente faz muito sentido. E também essa questão de buscar a habilidade que tu não tem. E se porventura tu não tem pessoas na sua volta que tem essa habilidade, é interessante que tu se espelhe nas outras pessoas. Mas aí que tá. São pessoas e pessoas. Na maioria das vezes a gente quer aquilo que a gente deseja, mas a gente tem raiva de outras pessoas. Eu já falei aqui no podcast. Eu tenho uma frase que eu não gosto, que é aquela que bilionários não deveriam existir. Eu entendo o porquê que as pessoas falam, ok, eu entendo esse lado perfeitamente, mas eu acho que essa frase deveria ser colocada de outra forma. Porque se tu tem ódio daquilo que tu almeja, tua cabeça vai falar, não, tu tem ódio, uma barreira que eu tô colocando, a tua barreira de ódio é gigante, é muito mais forte do que a tua própria vontade. E isso de olhar para as outras pessoas e falar, que tipos de rotina, hábitos essa pessoa tem para que ela consiga... no caso, como ela conseguiu aquilo, né? Qual foi o hábito, a rotina dela para ela conseguir aquilo lá. Isso é interessante, é uma mudança de chave na cabeça também das pessoas, Lari. É muito, muito interessante. Mas eu queria, ainda continuando nesse papo de pessoas e de tratamento, né, com a hipnose. Tu me falou que elas são feitas em 3 ou 4 sessões. Isso é muito rápido. Eu vou ser bem sincero contigo, isso é exageradamente rápido, tá? E... Por quê? E como... Porque assim, na psicologia, normalmente, a gente levaria várias sessões, até mesmo a TCC, que é o padrão ouro para que de vários outros tipos de psicopatologias. E a TCC, ela realmente é muito rápida, mas não tão rápida quanto 3 ou 4 sessões. O que acontece nessas sessões que o resultado é tão rápido assim? O que traz de benefício para essas pessoas? A hipnose, por ela ir no ponto certo, que é o do subconsciente. Tanto que na primeira sessão, às vezes a pessoa ela quer falar muito da vida dela, da infância. Eu falo, dá uma segurada aqui. Porque o que é importante vai estar no subconsciente. Então, você não precisa nem ficar me contando muita história. O que aconteceu com o pai, com a mãe, com a avó, que a avó fez isso. Não importa. Porque o subconsciente, ele é mais certeiro. Quando a gente está em estado de hipnose, a gente vai naquela cena, naquela situação certeira. E aí a gente vem com uma reprogramação. Quando a pessoa faz as sessões comigo, ela responde um formulário em que ela coloca lá o que ela quer para a vida dela, por exemplo, as habilidades que ela precisa desenvolver. E a gente vai jogar essas habilidades dentro do subconsciente dela, ela vai acreditar que é aquilo. Eu posso trazer um exemplo até das brincadeiras aqui de hipnose para entender melhor. Que é o seguinte, se eu falo para você que você está colado na cadeira, agora, você está colado na cadeira. Você vai se mexer e vai falar, Lari, não tô. Em estado de hipnose, eu já vou falar que esse não é o meu forte, tá? O forte é fazer as pessoas ganharem dinheiro. Mas na parte das brincadeiras, se eu te coloco em estado de hipnose e eu jogo essa informação no subconsciente, você vai se comportar como se tivesse colado na cadeira.
mas você não está colado, porque eu não fui aí passar uma cola. Então, você percebe que, na verdade, você vai ter um comportamento congruente com a crença que eu coloquei? Uhum. Então, a pessoa, quando ela faz a hipnose comigo e ela escolhe no formulário, né, tudo aquilo que ela quer, eu vou colocar essas crenças. A partir desse momento, ela vai se comportar como aquela pessoa. O comportamento dela vai ser congruente com as crenças que ela escolheu e falou, Lari, coloca eu falo que é o formulário mágico, coloca tudo isso aqui em mim. E a partir de então, ela passa a ser um super-humano, produtivo, confiante. Se a pessoa, pois, quero ter destreza na comunicação, quero ter destreza nas negociações, né, que eu atendo muito empresário, ele vai se comportar desse jeito. Já teve gente que falou assim, Lari, minha voz mudou, minha postura, nossa, eu me sinto gigante. Eu vou falar com os meus funcionários, eles ficam me olhando, eu sei que eles ficam pensando assim, o que aconteceu com ela? Tá diferente. Então, é isso. Quando a gente atualiza a versão dessa pessoa, ela tendo comportamentos e hábitos diferentes, com certeza ela vai chegar num resultado diferente. Interessante isso. Eu adorei essa parte de mudança de hábito, né? Porque tu Sim. tá colocando informações na cabeça dela que talvez ela nunca tinha acessado, ou às vezes até acessou, só que não pensou nisso, que ela poderia realmente colocar isso na vida dela de fato e perceber, poxa, eu posso ser essa forma de ver agora. Mas aí que tá, Lari, vamos fazer o advogado do diabo aqui. Eu tenho que trocar esse advogado do diabo, eu não gosto de ficar falando diabo, é muito feio. Assim, ó, poxa, a pessoa mudou o comportamento ali depois de 3, 4 sessões, mas o ambiente em que ela estava inserido e que ela está inserido não é um ambiente onde que aumente ou proporcione para ela a mesma forma de ver a vida como ela viu lá dentro do teu consultório ou na tua experiência online com a pessoa. Eu não tô aqui falando dos teus clientes em si só, Sim. mas eu tô falando de todas as pessoas. Ok, elas passaram por uma sessão de hipnose ou um momento assim de uma formação no final de semana, tá? E mudou completamente o pensamento dela. Só que ela volta para esse ambiente destruído, esse ambiente que leva ela para baixo. E olha que eu não tô nem falando das 5 pessoas que ela convive para ela ser a 6ª pessoa. Sabe, tem aquele papo de a média das 5 pessoas. Como é que uma pessoa que agora está se comportando da melhor forma possível, que tu colocou isso na cabeça dela, ou que ela foi numa sessão e ela mudou completamente, como é que ela pode olhar para esse ambiente e falar, não, agora eu não faço mais parte desse ambiente, mesmo que ela precise, né? Porque ela vive naquilo ali, ela precisa viver naquele ambiente, infelizmente ou felizmente. Como é que ela pode olhar para aquele ambiente e falar, não, agora tudo que está aqui na minha cabeça, o ambiente não vai mais me controlar? Porque a gente sabe, na psicologia e tudo mais, que o ambiente, ele formula os teus pensamentos, ele molda teus pensamentos, ele coloca você para enxergar de outra forma. Como é que essa pessoa consegue reagir ao ambiente sem olhar para ele e falar, ok, isso agora não faz mais parte de mim? Sim. A pessoa passando comigo ou não passando comigo, eu vou falar medite todos os dias, né? Porque é mais fácil falar meditar do que faça uma auto-hipnose todos os dias, né? Sim. Então, meditação fica mais acessível para o público. Então, você passando comigo ou não passando comigo, eu vou falar, você medita todos os dias? Se você quer enriquecer, então comece a meditar todos os dias. E você vai perceber que as grandes pessoas de sucesso, elas falam isso. Às vezes de outra forma, né? Mas todos meditam. Porque é mais fácil você ter sucesso usando 100% da sua mente do que só 5%. Você vai ficar ali anos e anos usando 5%. Quando a pessoa passa comigo, eu falo, o seguinte, nós limpamos o seu aquário. Deixamos ele limpinho. Você já viu a diferença que deu no seu faturamento no primeiro e segundo mês. Só que a única coisa que eu vou te pedir é para você manter esse aquário limpo. Como? Meditando todos os dias. Então, a pessoa fechando ou não fechando comigo, eu vou falar isso, né, para ela manter. Só que como o dinheiro entrou na conta dela, ela vai meditar. Vai. Porque ela fala assim, não, isso aqui tá muito bom, né? Agora, quanto a pessoas ali, né? Se eu cuido da minha energia, eu tenho consciência o tempo todo da minha energia, quando eu tô com pessoas negativas, eu tenho que cuidar mais ainda. E é isso, é cuidar mais. Só que uma coisa que a gente tem que reparar, igual você falou, às vezes tem que estar naquele ambiente ou não. Toda falta de resultado é devido a uma dependência que a gente não resolveu, né? Nossa, boa. Às vezes é uma equipe que você precisa trocar a equipe. Às vezes é alguém ali na equipe que está puxando para baixo. Às vezes é uma dependência emocional até na família ou uma dependência emocional de sócio. Teve uma pessoa que falou esses dias para mim,
falou, Lari, realmente eu fiquei preso a um sócio 10 anos e eu não queria terminar aquela sociedade. Só que eu sabia já que não ia. Então, o que isso traz? Falta de resultado. A partir do momento que você solta, a vida flui. Tem que prestar atenção, sabe? Será que não dá para eu sair, por exemplo, uma pessoa que mora numa família que é tóxica, por exemplo, né? Tem muitas mães narcisistas. Ela poderia mudar. Se ela não muda, ela não tem uma dependência emocional. Então tem que prestar atenção nisso. Mas tem que cuidar. Interessante isso que tu falou. Mais realmente. do que as outras pessoas. Se existe um ambiente negativo. Pode ser familiar ou pode ser do trabalho. É que é bem desafiador, né? Convenhamos que é bem desafiador tu se livrar, assim, ou deixar de lado a tua família. Porque Sim. existe uma dependência, como tu falou. Sim. Mas aí, poxa, se ela quer resultados diferentes, não adianta ela continuar fazendo as mesmas coisas, né? Ela tem que procurar fazer de outra forma, né? Sim. E a questão, assim, eu quero falar sobre a parte de escassez. A gente tem esse sentimento de escassez, de que a gente entra o dinheiro e ele já sai. Poxa, eu não consigo manter o dinheiro. Como é que a auto-hipnose, ou a hipnose quântica, no caso, pode nos ajudar nessa questão de escassez? Poxa, eu sinto que o dinheiro nunca fica na minha mão. E isso acontece com milhares de brasileiros, né? Todo dia, não só brasileiros, no mundo inteiro, em que a gente já recebe, paga as contas, que é o necessário para viver, com certeza, aluguel, condomínio, carro, essas coisas. Mas aí tem um sentimento de escassez. E esse sentimento de escassez, ainda ligando à lei da atração que a gente fez um episódio, tu vai acabar atraindo mais e mais na tua vida. Como é que a hipnose quântica pode nos ajudar na questão de escassez do dinheiro? Sim. Eu passei até esses dias um decreto, que eu tenho uma comunidade, né? Eu gosto de conversar todos os dias lá com o pessoal da comunidade. E eu falei, gente, façam esse decreto, ó. Não importa quanto dinheiro eu ganho, não importa quanto eu vendo, mas todo mês sobra dinheiro na minha conta. E só de você ficar repetindo isso, que pode ser repetir durante o dia, e por repetição reprograma, ou em estado de hipnose, em estado de meditação, vai direto para o subconsciente. Uma coisa mágica acontece. Parece que nem aumentou o salário, não aumentou nada, mas como a nossa vida é imaginária, isso acaba refletindo na conta. E já teve gente que falou, Lari, que coisa mágica, porque começou a sobrar dinheiro e assim não mudou nada. Mas é só esse decreto que a gente faz. Quando a gente está em estado de hipnose ali, né, na sessão, por exemplo, comigo, uma coisa que eu gosto de trazer é essa naturalidade e proximidade com o dinheiro. Porque a gente não consegue criar algo que é distante. Se você quer faturar 40 mil, 50 mil, aquilo tem que ser 50 mil na minha conta. Normal. Eu gosto de trazer exercícios que traz essa proximidade e naturalidade e facilidade com o dinheiro. Porque ele tem que ser muito próximo a você. Assim que a gente consegue trabalhar essa parte do mudar da escassez para prosperidade. Porque o que seria? Quando você fica preocupado com uma conta, o que é você colocar a fé no lugar errado. É você colocar a fé que você não vai pagar aquela conta. E aquilo te preocupa, que é o medo. Isso a gente precisa mudar. E dá para mudar também quando você pensa, não, mas eu sou um milionário. Acho que o milionário se preocupa com o dia 10, né? O milionário, ele se preocupa a hora que ele tá fazendo a compra no supermercado, a hora que ele vai passar no caixa. Ai, meu Deus, quanto que vai dar essa conta? Não se preocupa. E é aquele fingir também até se tornar real, né? Que a gente fala muito na lei da atração. Eu gostei dessa parte ali do teu decreto. E eu poderia repetir novamente? Não importa o quanto eu ganho, não importa o quanto eu vendo, mas todo mês sobra dinheiro na minha conta. Isso é muito bom, porque assim, ó, a gente não tá falando sobre misticismo, né? A gente não tá falando que essa frase vai fazer com que o dinheiro surja na tua cabeça. Na verdade, o que a gente tá fazendo é mudar a nossa identidade, que a gente conversou sobre isso no episódio da Lei da Atração. Vai estar aqui na descrição do vídeo o episódio, tá? Pra vocês verem depois desse episódio, tá? E também eu coloco no card final, pra vocês assistirem. Mas isso muda a nossa identidade. A gente não tá falando de misticismo que o dinheiro vai aparecer do nada na nossa conta. Pode ser até que aconteça, nunca se sabe. Mas isso é questão de mudar, novamente, a sua identidade para que no seu externo isso vire uma realidade. E é muito interessante, é importante a gente dividir essas coisas, porque às vezes a gente fica muito no mundo do misticismo, que é importante. Ele tem o seu fator, ele tem os seus resultados, mas é importante que a gente coloque o pé no chão em alguns momentos. Isso, na verdade, a gente não está trabalhando o misticismo, a gente está trabalhando muito mais a tua identidade. Para que você olhe pro dinheiro quando ele chega e fala assim, não quero gastar com McDonald's, como é o meu resultado, né? Isso é muito interessante. Mas
Em falando em identidade, eu gostaria de falar sobre os padrões que tu vem encontrando nos teus clientes. Quais são os maiores padrões sobre dinheiro, escassez do dinheiro, ou comportamento dos teus clientes, que tu vem observando e que tu poderia falar, poxa, esse padrão é o que mais atrapalha as pessoas de ganharem dinheiro? Nossa, isso é interessante. Por quê? Quando as pessoas me procuram, mesmo que elas tenham um faturamento alto, né, de 35 mil, de 50 mil, elas já perceberam que existe uma escassez financeira ali na mente dela, porque às vezes ela não consegue passar daquele número. E quando eu falo da hipnose quântica, tudo tem troca de energia. E a pessoa, às vezes, ela fica com medo de fazer o investimento. E eu falo, olha, o que está acontecendo? Você está com medo de perder o dinheiro. Por que você está com medo de perder o dinheiro? Porque existe um padrão na sua mente e que você já está pisando na escassez. Então, você precisa ser um pouquinho mais forte. E principalmente quando eu estou oferecendo ali a hipnose quântica, eu percebo isso na pessoa, eu falo, olha, se barrou, sentiu medo, se joga. Então, o medo de fazer investimentos novos. E eu sou empreendedora também, né? Como que a gente cresce? Fazendo investimentos. E se a pessoa, ela barrou, ela está com medo de fazer um novo investimento, isso é claro que ela está com crenças limitantes negativas sobre o dinheiro. Isso é claro. Então, esse padrão de medo. Se a pessoa percebe que ela tem medo de fazer um investimento que vai melhorar a vida dela, é porque precisa olhar para isso. É escassez já. E olhar pra isso e ir a fundo, né? Sim. Por exemplo, poxa, por que eu tô com medo disso? Vou fazer só por desaforo. Isso aconteceu recentemente agora. Eu encontrei uma possível convidada e eu fiquei pensando, o que eu vou conversar com essa pessoa? E ela tem um conteúdo legal. Só que aí eu fiquei com medo. Aí eu falei, falei com o médico, não, chama que eu quero conversar. Se for um episódio ruim, um episódio mediano, mesmo assim eu vou estar lá fazendo. Sim. Porque a gente tem que ter essa questão. E já aconteceu em outros momentos da gente ver uma convidada e falar, não, essa convidada não. E a gente fazer o episódio e ser incrível. Sim. Então, assim, vai com medo. Vai com medo. E às vezes tu não precisa ir só com medo. Você pode ir lá e talvez estudar um pouquinho. Sim. Né? Eu posso falar uma coisa sobre o medo? Claro. Que eu aprendi na minha vida e faz total diferença, né? Eu não posso tomar a decisão com o meu eu de hoje. Porque o eu de hoje, por exemplo, daquela pessoa que me procurou, é 35 mil e às vezes não tá sobrando dinheiro. Só que teve caso que a pessoa foi para 105 mil no primeiro mês após a hipnose. Ela tem que pensar com o eu do futuro, aquele que ganha 100 mil. Todas as decisões que dão aquele friozinho na barriga, você tem que pensar. Se eu pensar com o meu eu de hoje, com as minhas crenças limitantes negativas, a resposta vai ser não. Eu tenho que pensar com o meu eu do futuro, aquele que ganha, sei lá, fatura 50 mil, 150 mil. Aquele teria medo hoje? Aí eu falo assim, decida com o coração. Pula, é fé inabalável. Você pisar sem ter o chão, né? Assim que a gente muda. A nossa vida, ela só muda radicalmente quando você faz uma certa loucura. Vou até trazer a parte era concursada, né, da prefeitura, tinha um salário legal de 5.600, caía líquido na minha conta. Agora imagina aqui, auge da pandemia, 2020. Ninguém sabia quando ia terminar a pandemia. Patrão falindo, empresas fechando, as pessoas CLT com medo. Será que meu patrão vai falir, não vai falir? Eu vou perder meu emprego, não vou perder meu emprego? Sabe o que eu fiz? Pedi exoneração de um cargo público. Todo mundo, eu acho que naquela época, queria ser concursado, né? Mas eu segui o coração, não os pensamentos. Porque se eu fosse seguir os pensamentos, o pensamento da Lari, naquele momento, ela era pequena. Mas eu estava pensando com a Lari de hoje. Então, é isso. Não pode pensar com os pensamentos de hoje. Com o seu eu do futuro. E vai dar uma borboleta no estômago. É muito bom. Cara, que exemplo muito bom. Porque, poxa, tu era concursada no meio da pandemia. E ainda pedir exoneração beira a loucura. Mas é isso que faz a diferença nas pessoas, sabe? É dar aquele pulo de loucura. Fazer dar certo, sabe? Bom, tu nunca vai saber se vai dar certo sem tentar, né? É o básico. E a gente faz dar certo, né? Faz dar certo, a gente sempre dá um jeito. Por exemplo, poxa, chegou do nada uma conta extra aqui, a gente sempre dá um jeito, mas nunca dá um jeito pra guardar dinheiro, né? Acontece muitas vezes. Eu vou trazer até um exercício, então, já que você falou de guardar dinheiro. Eu adoro exercícios. Tá. Que eu falo pro pessoal. Faz uma poupança, né? Pode ser uma poupança. Coloca 50, 100 reais lá. E você passa a repetir pra você mesmo, eu sou um investidor. Eu sou um investidor. E a partir disso vai mudar dentro. Igual a gente estava falando de personalidade. Qual que é a minha personalidade? Eu sou um investidor. Eu sou uma investidora, 50 reais.
mas eu sou uma investidora. Só que isso muda tudo. A pessoa vai pedir um iFood, ela fala R$40. Mas espera aí, 40? Ah, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar R$40 lá pra minha poupança. Não vou pedir iFood, não. Vou fazer um macarrão aqui. Isso muda tudo. E a personalidade, qual que a gente criou? A personalidade de que você é uma investidora. E isso muda completamente a vida. Tu falou uma coisa que eu fazia antigamente, eu deveria voltar a fazer. Que quando eu tava no YouTube, um bom tempo, na época da pandemia, que deu um boom assim nos canais de games, principalmente porque as crianças estavam online toda hora, foi o momento onde eu mais recebi dinheiro na minha vida, assim, do YouTube. E eu fazia isso, eu comecei a investir, eu me lembro até hoje o nome do investimento, HCTR11, e tu recebia até dividendos e tudo mais. E eu fazia isso. Bom, eu gastava muito dinheiro com iFood, confesso, nossa, eu gastei muito. E ainda continuo magro, né? Eu não sei como é que eu consegui fazer isso. E aí, teve alguns momentos onde que eu tive o discernimento. Tá, ok, eu vou pedir esse iFood aqui, mas, poxa, eu poderia colocar no investimento. Eu fazia isso. E é muito bom tu lembrar disso, porque eu não faço mais. E agora tu me fez lembrar disso e, poxa, eu poderia hoje colocar, sei lá, R$10 em vez do valor que eu colocava antigamente. R$10, R$20. Eu não tô falando nos títulos de papéis ou até mesmo na Ibovespa, assim, da vida. Não precisa. Coloca no porquinho do Inter, na caixinha do Nubank ou do Mercado Pago. E é isso é importante, olha só. A gente vai mudar. Só que a gente tem que perceber essa mudança e falar pra nossa cabeça, poxa, eu estou investindo. Ser consciente, ser intencional. Isso que faz a mudança ser verdadeira. Porque não basta tu só mudar por mudar. Tu tem que estar consciente da mudança. E falar pro teu cérebro, olha, eu sou agora um investidor. Eu estou investindo R$50. E não ficar pensando, pô, é pouquinho. Com certeza é pouco, ok? É pouco para um milionário que coloca, sei lá, 10, 15 mil no investimento. Mas é o suficiente para ti nesse momento em que você está vivendo. No futuro, você pode ir lá investir R$1.000. Mas começa com um pouquinho. E aí, Lari, eu quero voltar na parte do medo, porque o medo, ele faz com que a gente trave em alguns momentos de decisões da nossa vida. E o medo, querendo ou não, é um sentimento, né? A gente sente medo a qualquer momento da nossa vida e isso é um sistema de proteção, tá? Sabemos disso. Todo sentimento é válido. Todo sentimento nos mostra alguma coisa. Então, aquele negócio de anular sentimento é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Aos olhos da psicologia. Mas, assim, Lari, se tu fosse citar quais são os maiores medos que fazem com que a gente trave na hora de conseguir prosperar na nossa vida? É medo do que as pessoas vão falar, né? E a parte do medo da sobrevivência. Só que assim, depois que eu descobri que a vida é imaginária, o que eu começo a pensar? Nossa, até o meu medo é imaginário. Esse medo que eu estou sentindo, ele é imaginário. Outro exercício que a gente pode fazer é o seguinte, todo medo, no fim, vai levar ou para a morte, né? Ou você chega numa resposta que é nada. Dentro do Theta Healing tem uma parte da terapia que a gente fala assim, tá, e o que de pior vai acontecer? Por exemplo, quando eu pedi exoneração lá do cargo público, eu pedi em setembro. Em dezembro eu mudei para um apartamento sozinha, né? Que eu morava com a minha mãe e mudei para um apartamento de um valor elevado. Além de pedir exoneração, eu mudei, né? Para ter minhas próprias contas. E eu falei assim, e o que de pior pode acontecer? Quando você vai perguntando, o que de pior vai acontecer? Igual você fez com o podcast, o que de pior vai acontecer? Pode ficar um podcast mediano. E se ficar um podcast mediano, o que de pior vai acontecer? Pode não dar muita visualização. E o que de pior pode acontecer? Então, você vai se perguntando, em estado de meditação e hipnose, é melhor ainda. Que aí, muitas vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas eu vou pagar a hipnose quântica. O que de pior vai acontecer? Eu vou perder esse dinheiro. E se eu perder esse dinheiro? Né? Aí eu já parei, porque também, né, a transformação ela é muito boa perto do investimento. Mas a pessoa ela pode pensar o seguinte, se eu perder esse dinheiro, eu não vou conseguir pagar o aluguel. E se eu não conseguir pagar o aluguel, eu vou para debaixo da ponte. E eu não vou ter o que comer. E o que de pior pode acontecer? Eu vou morrer de fome, né? E o que as pessoas vão pensar de mim? E o que de pior vai acontecer? Então, é muito legal você ir perguntando o que de pior pode acontecer. E aí, muitas vezes, chega ou no nada, assim, ou na morte. Ou até mesmo algo irreal, né? Porque... normalmente é irreal. E aí você fala, nossa, não acredito que eu tava com medo disso. É o autoconhecimento e é você ter consciência e fazer uma autorreflexão desse medo. E ver que, na verdade,
poxa, era tudo coisa da minha mente. É bom tu tocar nesse assunto, porque na maioria das pessoas a gente vai pensar o que de melhor pode acontecer. Isso é importante, ok? Mas é interessante a gente também olhar para a parte negativa, não de uma forma pejorativa novamente. Mas o que de pior pode acontecer se eu não fizer isso daqui? E aí tu vai indo para trás, e tu vai percebendo que começa a se tornar muito irrealista. Ou, na maioria das vezes, tu consegue encontrar soluções para aquele problema. Porque, o que pode acontecer de pior nisso aqui? Mas eu consigo resolver dessa forma. E o que de pior pode acontecer? E eu também consigo resolver. Isso tu vai trabalhando a tua cabeça para ela resolver problemas. Sim. Problemas que não vão existir? Com certeza, ok. Mas é interessante que tu comece a treinar a tua cabeça de que... Qual seria a solução? Quais seriam as soluções? Ou, isso é irreal, isso não vai acontecer, então eu vou pro próximo passo. Até trazendo a parte aí do apartamento, que eu não finalizei a ideia, que quando eu mudei, eu falei, o que de pior pode acontecer? Né? Eu ficar sem dinheiro, voltar lá pra casa da minha mãe e falar, mãe, voltei com as coisas. Né? Isso era o pior que poderia acontecer e tá tudo bem. Exato. É entender, né? Entender que tá tudo bem em algum momento, você dá dois passos atrás, né? É que nem uma flecha, né? Pra ela ir pra frente, ela precisa ser jogada pra trás e depois aí ela vai pra frente, né? Sim. Ou até mesmo pra dar um salto na vida. Uns 3 pra trás e aí sim, depois tu dá um salto. Sim. Mas a maioria das pessoas, elas não querem dar esses 3 passos pra trás, elas não querem ser puxada pra trás pra depois ir pra frente. Sim. Então tem que ter esse discernimento. Mas tu tocou num assunto muito, muito bom, que também a gente pode fazer uma ligação com hipnose e tudo mais, mas eu quero entrar nesse assunto. Porque é o medo do que as outras pessoas vão pensar. E o quanto isso trava as outras pessoas. Hoje, eu percebo o quanto isso é banal pra mim. Para as outras pessoas, nem tanto, porque são as dores delas. A gente entende isso, com certeza, né? A nossa dor, ela é só mais forte do que a dos outros, porque é a única que a gente pode sentir verdadeiramente. Por isso que eu não posso ficar falando das dores dos outros, só da minha. Mas eu fui percebendo na minha vida que não faz muito sentido ficar pensando, poxa, o que a outra pessoa vai pensar? Poxa, ela não paga nem as minhas contas. A não ser que assista meus vídeos, aí ela paga. Então eu não posso falar muito sobre isso. Ou ela é minha cliente. Mas enfim, e aí a gente fica muito preso nessa questão, o que os outros vão pensar? Poxa, se eu sair disso e fazer tal coisa, ou se eu criar um podcast de lei da atração e manifestação e cocriação da vida, o que as outras pessoas vão pensar? Aí tu fica, se tu analisar bem, as pessoas vão pensar, de verdade, tu não tem controle sobre a mentalidade das outras pessoas. E outra, tu nem vai saber. Neste momento, deve ter algumas pessoas nos assistindo e falando que podcast horrível. E ela já tá há mais ou menos 50 minutos assistindo a gente, mesmo assim tá. E eu nem sei se ela tá fazendo. Sim. A gente nunca vai saber desse medo das outras pessoas, né? Do que elas vão pensar. Mas, aí eu quero te perguntar. Na tua percepção de vida, se tu já passou por isso, aí tu pode dar teu exemplo de clientes. Qual é a melhor forma da gente construir essa mentalidade de que, cara, tô nem aí pros outros, vou fazer acontecer. Como extinguir ou diminuir essa sensação, porque vira e mexe vai acontecer, é normal, somos humanos. Mas como é que a gente lida com essa questão de, cara, eu não vou ligar, mas pros outros vou fazer o meu? Sim. Primeiro, eu acho que a gente precisa trabalhar bastante a ambição. Boa. Onde eu quero chegar. E depende só de mim. Então, trabalhar muito a ambição. Eu vou fazer tantos R$1.000 por mês, e sou eu. Uma outra forma, como eu sou canceriana, que eu uso muito a imaginação, eu penso o seguinte, eu sou a atriz principal aqui dessa vida. Tem um filme que chama, né, O Show de Truman. Muito bom. Exato, eu penso muito naquele filme. Então, eu sou a atriz principal. E aquelas pessoas que estão à minha volta são todas figurantes. E às vezes elas são figurantes, que elas pegaram o papel, vou ter que falar isso então pra Lari, né, pra ela parar, entendi. Essa é uma forma de pensar que todo mundo é figurante, você é a atriz principal, e eles estão fazendo aquele papel de, às vezes, tentar te barrar. E você fala, você é só um figurante, você é só um figurante. E uma outra forma, porque eu gosto de trazer várias formas, porque cada um se identifica de um jeito, né? Que o outro, na verdade, é uma extensão da minha própria consciência. Nossa, porque perfeito. eu crio a vida. Então, aquela pessoa que está me sabotando, na verdade, ela é só uma extensão da minha própria consciência. Então, eu penso, falo... Nossa, é a Lari ali daquele lado, tentando me barrar, mas eu não vou, não. Nossa, tu falou uma frase muito boa. A extensão da minha consciência. É verdade, porque tu vai deixar aquilo ali te afetar? Se te afetou, é porque existe uma sombra. Carl Jung fala muito bem sobre isso. Que, ok, vamos lá. Vamos destrinchar aqui a questão do porquê que a gente liga tanto para que os outros vão pensar. Primeiro, uma questão de segurança e também uma questão de sobrevivência, né? E se a gente voltar milênios de anos atrás, a gente vai entender o porquê, mas esse não é o contexto que eu quero falar.
a gente entende por que a gente liga para a opinião dos outros, com certeza. É importante? Sim, porém depende, né? Depende muito a tua ambição. Poxa, se tua ambição é muito maior do que os outros vão pensar, cara, corre atrás da tua ambição. Mas assim, o que acontece, Olari, para que a gente consiga não somente olhar para o lado da ambição, mas também começar a perceber de que a nossa vida, como tu falou, são tipo... eu não quero falar NPC, porque eu acho essa forma muito pejorativa de chamar as outras pessoas de NPC. Pra quem não sabe, NPC é um personagem de um jogo não jogável, que ela tá ali só pra fazer suas obrigações. Eu não acho isso, eu acho uma forma muito pejorativa de chamar as outras pessoas de NPC. Mas essas pessoas que estão na nossa volta, como é que a gente consegue verdadeiramente olhar pra elas, observar o que elas estão falando da gente e perceber que talvez o que elas estejam falando seja algo verdadeiro pra gente. Só que existe uma dualidade. Eu tô com dificuldade de fazer essa pergunta pra ti, porque ela cabe muito a mim também. Porque eu já fui dessa forma, de pensar muito o que os outros vão falar. Então assim, Lari, se tu fosse falar pra uma pessoa, parar de pensar no que os outros vão pensar sobre ela, o que tu falaria, assim, verdadeiramente? Na questão até da hipnose, o que a hipnose poderia ajudar nisso? Uma coisa que eu gosto de falar pra pessoa é o seguinte: tá indo cada um em busca do seu próprio sonho. Ninguém tá olhando pra você, não. Vai embora. E quando alguém dá um palpite, um conselho pra você, na fase que eu saí da prefeitura, né? Quando você é concursado, você não precisa daqueles 30 dias. Você pede no dia e vai embora no dia. Ai, que bom. Só que eu precisava avisar minha chefe, porque a agenda da Nutri continuava, né? Eu era nutricionista da prefeitura. Então, eu tive que avisar a gerente da minha unidade e a nutricionista que ficava na Secretaria da Saúde, para colocar alguém. Só que eu até pedi, falei, olha, não conta para ninguém que eu vou sair. E tinha programado a data, porque teria que acontecer essa mudança, né? Para não atrapalhar o funcionamento do serviço. E aí, não contei para ninguém. E aí, eu lembro que eu só contei e me despedi das pessoas no dia, das pessoas que trabalhavam comigo. E as pessoas ficavam assim, mentira que você tá fazendo isso, né? E o que eu penso? Qual que é a minha capacidade? A minha capacidade, inclusive, de aprender coisas novas. Teve uma pessoa dentro da prefeitura que falou assim, Lari, mas e se esse negócio de hipnose for moda e acabar? Eu falei, eu aprendo a próxima moda e eu vou ser a melhor na próxima moda. Perfeito. Aliás, eu vou achar muito divertido. Se eu tiver que aprender algo novo e eu vou ser a melhor naquilo. Aí eu passei a olhar para esses medos das outras pessoas ou conselhos que elas dão. É o seguinte, ela não seria capaz de fazer isso, mas eu sou capaz. Então, a pessoa ela sempre vai falar diante da capacidade dela. Ela não teria coragem. Às vezes, ela não tem facilidade com o YouTube, mas eu tenho. Então, o que é dela, o medo é dela. Às vezes, o jeito que ela foi criada. Eu gosto muito de pensar como se fosse pista de corrida. Imagina a pessoa do lado, que ano que ela nasceu. Por exemplo, até pai, né? Às vezes, que cidade que o pai nasceu? Como ele foi criado? Quais as crenças ele ouviu dos pais, dos avós? Como ele foi educado ali? Qual a capacidade dele de ganhar dinheiro na internet? O pai. Porque você sabe que é uma coisa nova, né? Então, ele vai falar, não faça isso, porque você não vai ganhar dinheiro com isso. Por quê? Porque ele não é capaz. A internet não estava na vida dele. Na caminhada dele. Então, todo mundo tá certo diante da sua pista de caminhada, com a bagagem que carrega, né? No caso da minha mãe, ela falou, Lari, vai, eu já fui concursada, vai ganhar dinheiro, né? Então, ela me apoiou aí. Sempre sobre a capacidade do outro. E se você quiser pedir conselho para alguém, peça para alguém que tá lá na frente, que te inspira. Você não vai pedir para alguém. Imagina eu chego lá dentro da prefeitura, chamo todo mundo da prefeitura lá no café e falo, gente, é o seguinte, eu tô pensando nisso aí, o que vocês acham? Uai, né? Eles iam falar, não, fica, porque eles estavam dentro. É verdade. Ô, Lari, a tua resposta foi bem melhor do que a minha pergunta, porque eu não consegui formular ela direito, mas com a tua resposta, já é incrível. A gente já fez 2 podcasts, gente, e o tanto que eu tô aprendendo contigo hoje é sacanagem. Bom, é demais, demais. Ô, Lari, mas aí eu quero também saber mais sobre a tua sessão, tá, de terapia. Para que o pessoal conheça e até mesmo talvez vá de encontro ao teu Instagram, que daqui a pouco a gente vai citar ele. Mas eu gostaria de, não necessariamente entregar o ouro, porque é o teu trabalho, mas nesse momento entregar a pá, tá? O que tu traz na tua sessão? E como é que tu consegue
como é que as pessoas conseguem chegar no resultado delas através da tua sessão de hipnose quântica? O que passa dentro delas? Se tu puder citar assim, tá, a gente faz isso, eu converso dessa forma, o cliente fala assim. Eu gostaria de destrinchar um pouquinho para ver como é que funciona a tua terapia e também para dar curiosidade para as pessoas. Sim. Então, a pessoa ela preenche um formulário para mim, onde ela vai colocar as crenças, né, que ela deseja. Na primeira sessão, eu vou conversar um pouquinho sobre a estrutura familiar da pessoa. Mas, Importante. como eu falo, não precisa de muito detalhe, só precisa saber, conhecer o seu pai, conhecer sua mãe, eles eram casados, eles brigavam, coisas básicas, assim, da estrutura familiar, porque as crenças estão ali, né? Ainda mais até os 7 anos. E eu trago a verdadeira essência da pessoa, então a gente vai até a casa do Criador para resgatar a verdadeira essência da pessoa, do jeitinho que o Criador fez. E já teve gente que falou assim, Lari, eu não sei onde eu tava, mas eu voltei. E é justamente isso. E a gente vai na infância também, né, naquelas situações desconfortáveis, só que eu faço diferente do que todos os outros hipnoterapeutas, eu acabo utilizando o amor do Criador nessa ressignificação e a reprogramação nova, com exercícios que eu trago também. Então, tem toda essa estrutura. Como são 3 a 4 sessões, existe uma sequência de exercícios que eu utilizo, né? E aí eu vou acompanhando o cliente, porque eu só tenho o nome que eu tenho na internet por causa dos resultados dos meus clientes. Ué. Então, eu vou perguntando como que está a sua vida, como que você está se sentindo. Se for necessário, a gente faz uma 4ª sessão. Se for necessário, a gente faz uma 5ª sessão. Mas a maioria faz ali 3 sessões. E como que eu vou saber os resultados, né? A maioria me procura para dinheiro. Primeiro, ela tem que estar se sentindo bem. Então, se a pessoa fala assim, Lari, eu tô tendo tanta ideia, eu tô com uma fé inabalável, Lari, eu tô assim, né, empolgado para fazer mais dinheiro, isso significa que ela vai ter novos resultados, né? Então, a mudança, ela vem primeiro de dentro para fora. Mas não que, Lari, demora muito tempo. Não, muitos triplicaram o faturamento no primeiro mês após a hipnose, né? Mas eu vou acompanhando. E aquelas pessoas que triplicaram o faturamento, eu gosto de entrar em contato e eu pergunto, alguma vez você voltou naquele faturamento? Não, não tem como. Por quê? Porque esse investimento ele é irreversível. Por que que nós vamos fazer? Lembra, atualizar uma nova versão. Então, nós vamos atualizar essa nova versão. E com isso vem a expansão da consciência. Aquilo que você estava no 5º andar de um prédio, você estava enxergando só do 5º andar, você foi para o 20º, você passa a ter uma nova visão. E eu nem sei se existe essa palavra, tá? Mas o que você viu ali, você não desvê mais. Por quê? Porque você ampliou o seu nível de consciência. E o universo de cada um se resume ao tamanho do seu conhecimento. Então, você passa a ter novos conhecimentos. Então, essa sequência de exercícios, então, a primeira, a segunda e a terceira sessões, elas são diferentes. E elas se complementam para a gente fazer todo esse caminho, tá? De limpeza e reprogramação mental. Lari, tu me ganhou. Depois tu me passa o teu Pix, porque a gente vai fazer essas 3, 4 sessões aí. Porque eu adorei, é tudo que eu quero, tá? Tudo que eu quero, de verdade. Amém. Achei bem interessante. Nossa, eu adoraria de verdade saber como é que funciona isso daí, mas a gente não vai falar porque é o teu trabalho, ok? E a gente vai respeitar isso e caso vocês queiram conhecer, vamos lá no Instagram da Lari. Mas Lari, de verdade, assim, ó, na verdade eu quero falar sobre outra coisa, que eu não toquei no assunto do primeiro episódio, porque eu queria tocar nesse aqui. Se tu tivesse um megafone pra falar pra todo mundo, do mundo inteiro, algum padrão que tu vem observando nos teus clientes ou nas pessoas com quem tu conversa, ou alguma questão que tu gostaria de ajudar as outras pessoas que você já passou pela vida e que tu conseguiu resolver e que tu pensa, poxa, se as pessoas fizessem isso, iria ajudar demais elas. O que seria? Nossa, por isso que eu abri o canal no YouTube, porque eu realmente queria pegar um megafone e falar pra todo mundo. Legal. Que é o seguinte, a vida é imaginária e até os seus medos são imaginários, porque a gente falou do medo. O medo trava muitos sonhos. Trava todos os sonhos, né? É isso que eu gostaria de falar. A vida é imaginária e até os seus medos são imaginários. Relaxe e divirta-se. Você é uma consciência eterna e infinita e está passando alguns anos de experiência dentro desse corpo. Desfrute. Relaxe. Desfrutar a vida, né? A melhor parte. O que é a vida? A vida é uma maravilha. Lari, muito obrigado. Eu queria antes mostrar uma coisa. Olha só, tudo que eu já aprendi. Tem esse daqui, esse cantinho aqui é o que fica a foto da minha esposa. E olha só, o que eu já aprendi em um episódio e no segundo. Olha esse aqui do segundo episódio. De verdade, Lari, muito obrigado por me ensinar tanto. Tenho certeza que muita gente aprendeu hoje nesse episódio, no da Lei da Atração. Foi incrível. Muito obrigado, Lari, de verdade. Eu que agradeço o convite. E isso que eu falei no megafone, eu quero que as pessoas já passem a utilizar agora mesmo. Porque é muito importante você agregar na vida da pessoa, né? E tudo é fluxo.
Então, aprendi muito com você também. Ah, porque que essas bom. perguntas foram incríveis, viu? É? Bem diferentes. Que legal. Aham. Eu gosto de perguntar, eu sou... Às vezes, parece até chato, é porque eu realmente sou curioso. E aí eu vou atrás da pergunta, e às vezes eu me embaralho na minha pergunta, vou me achando, porque às vezes na minha cabeça a pergunta já tá feita, aí eu vou falando, porque eu sou muito empolgado, tu vê, na minha forma de se comunicar. E... Eu gosto disso, gosto de tirar a pergunta, gosto de saber de onde que vem essa ideia da tua cabeça, da cabeça do meu convidado. Eu adoro, se eu pudesse entrar na cabeça da pessoa e entender como é que ela funciona, seria perfeito. Mas eu não consigo fazer isso, eu faço através das perguntas. Lari, para quem quer te encontrar ou fazer uma sessão contigo, como é que ela consegue? Ó, tem o meu Instagram, que é @lari.colebrusco. Manda um direct. Tem um formulário também, é só clicar lá, preencher e minha equipe entra em contato. E eu tenho o meu YouTube também, que tem 900 vídeos lá. 900. Tá separado, assim, por playlist, então dá pra pessoa também aprender bastante lá no meu YouTube também. Legal. E também tem um assunto bem massa no canal do YouTube dela, eu recomendo vocês assistirem, que é sobre telepatia. E se vocês quiserem mais um episódio com a Lari, aí eu vou te sugar inteira, tá, Lari? De verdade, a Lari tem muito conteúdo massa, e aí a gente pode fazer um episódio sobre telepatia, que seria muito bom. Sim. Muito bom, tá? Lari, muito obrigado pelo episódio. Eu que agradeço demais, muito obrigada. Legal. E pro pessoal que assistiu até agora, muito obrigado, deixa um gostei, se inscreve no canal. O canal da Lari vai estar aqui na descrição do vídeo, o Instagram dela também, para vocês conhecerem. Meu Instagram pessoal, Instagram do podcast, o canal do YouTube de cortes do podcast também está aqui na descrição do vídeo. E se você vem passando por alguma dificuldade, alguma coisa que você não está conseguindo resolver na sua vida, comenta aqui nos comentários que no próximo episódio talvez eu consiga encontrar um profissional da área que possa resolver esse teu problema, tá? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tchau, tchau.